Olá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Emília Passos de Sá, né? Vou estar ministrando com vocês o módulo Contabilidade Básica, ok? Pelo que a instituição me falou, vocês são uma turma praticamente nova, né? Não tiveram ainda conhecimento algum na área da contabilidade, nem fiscal, certo? Mas na área da administração, voltada para a administração mesmo. E quero falar um pouquinho para vocês sobre os critérios da minha avaliação. Olha só, eu sou uma professora que eu costumo passar muita atividade, né? A gente viu um tema, passei uma atividade, vocês vão estar respondendo a atividade, vão estar me encaminhando a atividade de volta, né? Tudo isso eu quero que vocês entendam que isso vai somar como ponto para vocês, certo? Então é essencial que vocês façam as atividades que eu estiver encaminhando para vocês, ok? Vamos lá começar o nosso módulo. O objetivo desta aula é que você, futuro técnico em administração, perceba não só a importância da contabilidade para instituições, como também valorize a história da contabilidade, seus percursores, usuários, conceito e tudo que possa esclarecer e minimizar a aversão aparentemente as pessoas têm da contabilidade, né? Ou seja, tudo aquilo que você tem contra a contabilidade, que contabilidade é chato, é complicado, né? Essa aula vai servir com que vocês mude esse critério de vocês, né? Mude essa aversão que vocês têm referente à contabilidade. Primeira pergunta que você, porventura, pode já ter feito é: por que estudar contabilidade se o curso que eu estou fazendo é administração? Então, bora lá, que a gente vai tentar resolver essa pergunta aí de vocês, né? Nós vamos resolver essa questão de por que estudar contabilidade se o curso é administração. Primeiramente, olha só, lembra das 4 funções básicas da administração, né? Se você já teve a matéria de administração básica, vocês já devem ter ouvido falar na famosa sigla PODC, que significa P de planejamento, O de organização, D de direção e C de controle, certo? Vamos lá? Planejamento. Como planejar se não sabemos o certo avaliar os recursos que temos? Pois é, gente, a contabilidade ela permite registrar e mensurar os recursos da empresa. O que significa a palavra mensurar? Mensurar é quando você tem determinado bem e consegue transformá-lo em moeda corrente, né? Então, assim, a contabilidade ela permite fazer esse tipo de registro e que você, dentro desses registros, tenha um conhecimento de qual o valor do seu bem, né? De quanto ele vale em real, em dinheiro, ou seja, isso é mensurar os recursos da empresa. Sem os relatórios contábeis, qualquer planejamento é inconsistente, isso é fato. Gente, sem um relatório correto contábil de contabilidade, dificilmente o administrador de uma empresa ele consegue tomar alguma decisão correta, né, consistente dentro de um planejamento. Organização. A contabilidade pelo levantamento e organização de cada elemento que pode ser mensurado monetariamente na empresa. Direção. A tomada de decisões é consequente execução ou direção será prejudicada se não tivermos os relatórios que serão extraídos da contabilidade. Já pensou aí, você está na direção de determinada empresa, né? E precisa tomar determinadas decisões que são essenciais para o futuro de uma empresa. E aí, sem esses relatórios contábeis na sua mão, se você não sabe como que está a estabilidade financeira no momento da empresa, como que você vai tomar determinada decisão, né? Hoje em dia a gente está passando por um momento muito crítico no nosso país, que é a questão da pandemia, né? E muitas empresas estão voltadas a essa referida de tomada de decisões. E aí? Vamos fechar? Vamos manter aberta? Será que a gente consegue pagar a folha de pagamento mantendo o funcionário em casa, né? Então, esse tipo de decisão, ele se baseia, né, através dos relatórios de contabilidade.
controle. Não existe ciência no mundo que se dedique a registrar e controlar o patrimônio de uma empresa do que a contabilidade. Ela nasceu com essa finalidade, né? Ela apresenta técnicas que são úteis, inclusive para que se evitem futuras fraudes, né, nas empresas. Então, assim, para se ter o controle, melhor do que a contabilidade, realmente não vai existir. É a melhor ciência que tem para que se mantenha um determinado controle da empresa. Conceito de contabilidade. Olha lá, contabilidade é uma ciência social que, através da execução de serviços técnicos, ou seja, ela controla, organiza, estuda, avalia o patrimônio de uma entidade, seja ela tanto de pessoa física ou de pessoa jurídica. Vocês na área de administração de vocês já devem ter ciência, né, do que significa pessoa física e do que significa pessoa jurídica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando professora. Eu não consigo identificar o que é uma pessoa física, ou então não consigo identificar o que é uma pessoa jurídica. Pode estar mandando pergunta que depois a professora responde, tá bom? Um dos objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões, né? Conhecida como contabilidade gerencial. Por isso, é fundamental a existência de ferramentas que possibilitem conhecer a real situação e entender esta missão, né? Já sabemos aí que um dos maiores objetivos da contabilidade, né, é gerar informações, voltando aí de novo para a tomada de decisões. Que é conhecida, a tomada de decisões geralmente vem lá da contabilidade gerencial, né? São as pessoas que administram as empresas, elas têm um conhecimento, né, dos relatórios contábeis, elas sabem analisar esses relatórios contábeis, provavelmente fizeram uma formação na área de administração, e aí para tomar essa decisão, elas fazem essa análise perante os relatórios contábeis. A contabilidade é indispensável para que a empresa realize negócios. Por exemplo, com os órgãos governamentais, né, por meio de contratos e licitações, ou com bancos e com fornecedores. Suponhamos aí que a sua empresa, no momento de crise, né, que estamos passando agora, ela necessite de estar em contato com os bancos, né, para negociar empréstimos, para poder se manter no mercado. A contabilidade, nesse momento, ela vai ser essencial, porque a primeira coisa que o banco vai te pedir é um balanço patrimonial da sua empresa, é um relatório de faturamento da sua empresa. E aí, se você nunca teve um contato com um contador, né? Se a sua empresa não tem um contador, se a sua empresa é uma empresa pequena e você acha que não necessitava de um contador, aí o que vai acontecer? Vai bater o desespero. O que é relatório contábil? O que é balanço patrimonial, né? O que é faturamento, né? Como é que você vai fornecer essas informações para o banco se você não tem conhecimento algum do que o banco te solicita, certo? Olha só, tem uma pesquisa aí interessante na planilha de vocês, na apostila de vocês. Nos últimos anos, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Microempresas, vem realizando pesquisas para detectar o índice de mortalidade, ou seja, o fechamento, né, das empresas no seu primeiro ano de vida, ou seja, no seu primeiro ano de abertura. Na mais recente pesquisa, os números apontavam que cerca de 48% dos negócios são fechados antes de completar 12 meses de funcionamento, né? Nossa, quase metade das empresas fecham, né, antes de completar um ano de funcionamento, né? Daí os 12 meses. Interessante essa pesquisa, porque será por que essas empresas estão fechando aí dentro de 12 meses, né? Por que será que isso está acontecendo? Tem resposta aqui para nós, ó. A principal causa dessa mortalidade é a falta de planejamento e controle dos negócios. E suma é a falta de quê? Da contabilidade. Porque se a contabilidade, ela é a ciência que estuda o planejamento e o controle, provavelmente
essas empresas estão morrendo, essas empresas estão fechando por falta de alguém que conheça, né, de fato a contabilidade, que conheça um relatório, que gerencie um relatório contábil, que saiba fazer isso, né? Muitas empresas, eu sou formada em contabilidade, né? Eu sou contadora e eu vejo hoje em dia o desespero muito grande das pessoas com o quesito das declarações anuais, porque tem o chamado MEI, que é o microempreendedor individual, que ele é obrigado todo ano você estar enviando sua declaração de faturamento. Aí tá. O que as pessoas fazem? Elas vão lá, abrem um MEI, certo? Achando que é muito fácil. Não, abrir MEI é o mais fácil que tem, bora abrir, não precisa de contador, não precisa de escritório, não precisa de nada, tá? Aí a pessoa vai e abre. A pessoa esquece que tem que pagar os impostos do MEI, né, que é a mensalidade todo mês. A pessoa esquece que tem que declarar, a pessoa esquece que tem que fazer um controle fiscal, que tem que fazer um livro caixa, sim, porque as empresas do MEI, elas não são obrigadas, né? Não tem uma legislação que obrigue elas a fazerem o controle do livro caixa. Porém, quando você vai fazer o envio da sua declaração, lá você tem que saber o que foi o seu faturamento e quando você vai declarar o imposto de renda lá, que se você for MEI, você declara o imposto de renda de pessoa física, você é obrigada a declarar o lucro que você teve, né, dentro do seu MEI. E aí, professora? Mas eu sou MEI, eu só sei o meu faturamento, eu não sei o meu lucro. E por que eu sei o meu faturamento e não sei o meu lucro? Porque eu não separei receita de despesa. E agora como é que faz? Será que realmente aí não precisa ter conhecimento da área contabilidade, não precisa de um suporte, não precisa de um apoio contábil? Fica aí essa questão, né? Essa dúvida. E nós temos os usuários da contabilidade. Interessante, né? Porque os usuários da contabilidade, é o que interessa a contabilidade, não são poucas pessoas, né, gente? Nós temos aí bastante usuários que têm interesse pela área da contabilidade, né? Primeiramente, nós temos os sócios, certo? Porque os sócios, de antemão, eles têm que ter interesse, eles têm que ter conhecimento da área da contabilidade, o básico, pelo menos, para a tomada de decisões dentro das empresas, né? Onde se reúnem os sócios para fazer várias decisões, tomar várias decisões dentro da empresa. O sócio, ele tem que entender de um relatório contábil. Os administradores, né, que futuramente serão vocês aí, os fornecedores têm interesse dentro da contabilidade, por quê? Porque os fornecedores, eles precisam te dar crédito, eles precisam dar crédito para a empresa. Então, se eles precisam dar crédito, o que eles vão te solicitar? Balanços, relatórios. Olha, será que eu tenho como fornecer crédito para determinada empresa? Será que ela tem como me pagar dentro de 30, 60, 90 dias? Então, acaba que os fornecedores aí, o interesse deles é muito grande dentro da contabilidade, certo? Os clientes também, né? Os clientes às vezes têm interesse em saber, porque vamos supor que um cliente necessite de uma grande compra de mercadoria da sua empresa e vai te dar um valor antecipado. Será que eu posso dar esse valor antecipado? Será que essa pessoa tem estoque o suficiente para poder me fornecer, né? Então, interesse também dos clientes aí dentro da contabilidade. Empregados, né? Folha de pagamento, quando se fala em folha de pagamento, também faz parte da contabilidade, também vem de um relatório contábil. Então, os empregados têm interesse aí também dentro da área da contabilidade, né, de determinada empresa. Os bancos, eles têm um interesse muito grande dentro da contabilidade. Os bancos, principalmente com questões de financiamentos, com questões de empréstimos, né? Os bancos aí, eles vêm a ser um dos que mais usam, um dos mais interessados dentro da contabilidade das empresas. Tem os investidores, por que não, né? Lógico que os investidores vão querer saber no que eles estão investindo, né? No que eles estão entrando. Será que realmente determinada empresa eu posso investir que vai me dar lucro? E esses lucros vêm de onde? Vêm de relatórios contábeis. Os concorrentes, né? Os concorrentes têm interesse de saber dentro da
dos relatórios contábeis? A comunidade, a sociedade geralmente ela quer saber da contabilidade pública, né? Quando os prefeitos, governadores prestam aí informações sobre as despesas gastas dentro do governo, então a comunidade ela tem interesse de saber da contabilidade do governo, certo? Nós temos o governo, que é representado aí principalmente pelo fisco, né, que são os fiscais que arrecadam aí os impostos das determinadas empresas. Esse sim tem necessidade de saber a contabilidade da empresa, gente. Até porque quando você informa relatórios de faturamento, informa relatórios de lucro, né, para o fisco, lá as declarações que são enviadas, informa relatórios de folha de pagamento para o fisco também. O fisco é em cima desses relatórios contábeis que você envia, que eles vão ter base no que vão te cobrar de imposto, eles vão ter base do que realmente é o teu faturamento, às vezes no que você emite as notas fiscais, relatórios de notas fiscais emitidas, que é faturamento também, eles fazem determinada ligação com o que você emite nota e com o que você declara. E várias outras pessoas, vários outros usuários aí têm interesses dentro da contabilidade, né? Os usuários da contabilidade, gente, eles são classificados de duas maneiras. São aí os internos, né? Ou os externos. Os externos são as pessoas internas da entidade, né? Como é o caso do gerente, os administradores, né? Os funcionários, os gerentes para tomada de decisão, como sempre. Né? Entre as diferentes situações em que é possível utilizar a contabilidade, citamos a situação do administrador, né, que está estudando a viabilidade de uma filial. Vamos supor aqui essa ideia da filial. O administrador, ele está num momento difícil da empresa, certo? E tem que haver tomada de decisões se ele fecha ou não a filial de determinada entidade. Ok, como que ele vai tomar essa decisão, gente? É em cima dos relatórios contábeis, né? É analisando os fatos, os riscos, né? Se fecha, se não fecha, se mantém, se vai atrás de um empréstimo para poder manter a empresa viva. Então, base aí que o administrador tem para tomar a decisão são os relatórios contábeis. E nós temos aí os usuários externos, né, que são as pessoas que utilizam as informações contábeis para o processo decisório. Entretanto, ao contrário do usuário interno, o acesso às informações é mais limitado, por possuir menor possibilidade de obter informações sobre a entidade. Logicamente, né, que um exemplo de usuário externo seria os bancos, né? Os bancos, eles têm acesso a pouca informação da contabilidade, mas é considerado um usuário externo. E, por exemplo, o banco quer fazer, empresa necessita de um empréstimo. Aí o banco é um analista externo que vai pedir o quê? Relatórios de faturamento, né, anual dos últimos 12 meses, geralmente assim que se pede, e o balanço patrimonial da empresa. Olha só, tem a figurazinha aí, isso tudo tá na apostila de vocês, tá, gente? Todo esse material tá na apostila de vocês, ok? Usuário interno, que ele se localiza ali dentro da empresa, certo? E o usuário externo, ele está fora da entidade, ok? A análise interna ela é realizada dentro da entidade pelos seus próprios empregados e visa informar administradores e diretores, né? E a análise externa é efetuada fora da entidade, é o objetivo apenas de uma análise. Seu objetivo é informar os interessados que acerca da situação econômica ou da estabilidade da entidade para a concretização de negócios, concreção de créditos, né? Outros usuários externos também, que seriam os investidores, né? De antemão, eles são usuários externos. Eles só passam a ser usuários internos a partir do momento que eles decidem, né, investir ali naquela entidade, aí eles passam a ser usuário interno. De antemão, eles são usuários externos. Olha só. A evolução histórica da contabilidade. Ok, já voltamos.